O que a gente vai comentar é uma notícia muito positiva. Hoje, antes da entrada do Opinião 2.0 no ar, a coletiva do governo de São Paulo estava abordando os resultados do experimento em Serrana, uma cidade da região de Ribeirão Preto de 45 mil habitantes, que teve 27 mil adultos vacinados, e os resultados são excepcionais. 95% de queda no número de mortes, 80% no número de casos sintomáticos e 86% de queda no número de hospitalizações. A vacina, ficou muito claro, Adalto, que é o único caminho para que a economia volte ao normal, não é? É isso mesmo, Paulo. Está todo mundo acompanhando esse caso, né? Esse experimento. Eu acho que ele deve ser usado, inclusive, como um exemplo, né? Não só um caso científico, um experimento científico, para definir política e como que nós vamos enfrentar essa pandemia e as próximas que virão. Como disse o Cremonese, é verdade, outras virão. Mas vamos lembrar também que isso exigiria, né, 400 milhões de doses, 150, 300 milhões de doses para que nós consigamos fazer isso num país como o nosso, né, assim como outras nações também. Então, isso não é viável, né, não é possível, pelo status que nós estamos vendo, né, por mais pressão que o governo venha recebendo agora, como ele não fez, né, o que tinha que fazer, agora nós estamos passando por essa situação. Então, até lá, eu acho que são três coisas, né? A vacina, fundamental, é o que... Assim como nós vacinamos os nossos filhos, né? Nós nunca perguntamos de onde veio, se era da China, qual era o grau de eficiência, né? Nós trouxemos para o popular uma questão que é técnica, que nos cabe somente acreditar. Assim como eu acredito num médico, como eu acredito no meu advogado, e assim por diante, porque são técnicos. Mas vacina, máscara e distanciamento, né? Então, a combinação desses três é o que vai nos salvar. É aí que a economia vai retomar. Nós precisamos acreditar nisso. A vacina, ela permite uma retomada da economia, como a gente viu, por exemplo, no sábado, na cidade do Porto, em Portugal, a final da Champions League, o mais importante torneio de futebol, com um público de 14 mil pessoas, 7 mil do Chelsea, que foi o campeão, 7 mil do Manchester City, que foi o vice-campeão. É um novo normal. Até que a gente tenha vacina, o caminho é esse mesmo, como disse o Adalto. É o uso do álcool gel, é evitar aglomeração, é o uso de máscaras, é tomar todos os cuidados possíveis, né? Assim que tiver sintoma, vai fazer o teste para poder se isolar se tiver positivo e não transmitir para ninguém. Mas a vacina, ela vai permitir uma retomada, talvez, do novo normal. O resultado em Serrana, Cremonese, é muito expressivo, que os cientistas viram que, a partir do momento em que 75% dos habitantes maiores de 18 anos foram vacinados, o controle da pandemia se estabeleceu, Cremonese. Exato, Paulo. Quando houve a notícia do experimento lá no início, eu fiquei bastante entusiasmado, porque os laboratórios vivos, eles são muito importantes e eles ficam escancarados. A pessoa que não entende nada de doenças, não entende nada de pandemia, como eu, por exemplo, que apenas observo e tento conviver com isso, fica bastante satisfeito, bastante feliz e compreende o cenário, porque é uma experiência, como eu falei, num laboratório vivo, escancarada, aberta. Então é mais fácil de entender o funcionamento das coisas. E o Adalto e você falaram algo muito interessante que deve ser repetido e absorvido aí pelos nossos amigos que nos honram com a atenção. Quanto mais gente for vacinada, vai demorar muito até que toda a população brasileira venha a ser vacinada, mas quanto mais gente for e o mais rapidamente possível, o quase normal pode retornar. Então, nós já estamos frequentando restaurantes, o que é importante para a nossa saúde, nós, os consumidores, para a nossa saúde emocional, porque todo mundo gosta de um restaurante. Eu sou gorducho, eu atrevo a colocar todos aí no mesmo barco. O restaurante é um lugar legal de se frequentar. O dono do restaurante ganha o seu dinheiro, os funcionários mantêm seus empregos e fica todo mundo contente. Com a vacinação em massa,
a gente tem mais tranquilidade para frequentar isso sem deixar de lado os protocolos sanitários, mas com espírito mais leve. Já foi possível voltar um pouco de público aos estádios de futebol. Quem, como você, eu, gostamos muito de futebol, sabemos a diferença de público, com público e sem público. Então, já foi uma alegria. Veja como que o ser humano é adaptável, né? Esses 14 mil, a impressão que dava é que o estádio estava lotado. Então, nós vamos poder viver quase que normalmente, mas para isso, os governos, aqui no caso do Brasil, federal, os estaduais, os municipais, têm que se entender minimamente e levar mais a sério essa vacinação. E aqui, não sou um fã de carteirinha nem nada, mas eu deixo o agradecimento ao governador Dória, que teve a ideia, junto com o seu governo, de fazer esse experimento, colocou o Butantan para funcionar. Nós temos aí a vacina, mais da metade das vacinas aplicadas no Brasil são originárias aí do Butantan. Então, esse agradecimento tem que ser feito. Embora ele tenha cumprido a função dele, diante do que a gente vê por aí, né, e volto a insistir, não sou partidário, não sou nada, apenas tento ser justo, né? Quando eu vejo algo que tem que ser elogiado, eu elogio, quando tem que ser criticado, eu critico. E nós temos aí uma vacina. Já tomei a primeira dose, porque eu tenho problema de pressão alta, foi da AstraZeneca, mas se eu tivesse que tomar a Coronavac, tomaria com tranquilidade, sem problema algum. E termino aproveitando aí a parte inicial que o Adalto não falou exatamente isso, mas deu gancho para falar agora. Eu jamais imaginei que eu chegaria ao século XXI, com 50 anos de idade, tendo que discutir se vacina faz bem, que a Terra não é redonda, né? E outras coisas que a gente vê por aí, né? O pessoal discutir retorno de governo militar, isso não existe, né? Não, sabe? As pessoas precisam colocar o pé no chão e bons tempos em que nós discutíamos se existe mesmo o pé grande e se existe vida extraterrestre. Agora, discutir que a Terra é redonda, né, é um negócio assim que chega até a doer os ouvidos.